sobrenatural aqui. A gente tem visto o agir de Deus em vários lugares, em várias famílias, pessoas aceitando a Jesus, vidas sendo restauradas, pessoas sendo transformadas, batismos, curas, libertação, mas ainda falta acontecer alguma coisa aqui dentro. Quem que lembra o que é? Falta um casamento. Já teve apresentação de crianças, já teve apresentação de membros, já teve aceitação de Jesus, pessoas desde talvez 20 e poucos até 80 e poucos anos aceitando a Jesus aqui dentro e sendo batizadas. Deus tem sido muito bom. Deus tem sido bom o tempo todo. Na semana passada teve uma conferência das mulheres na catedral lá de Londres. Algumas que estão aqui foram lá. Quem estava lá na semana passada? Foram um total de 11, né? Total de leve principal, mais ou menos. Então sempre foi muito abençoado mesmo em conhecer lá a nossa matriz, para quem não conhecia, e para visitar e rever as pessoas, os pastores, os amigos, os irmãos que a gente tanto ama, que estão por lá. Antes de iniciar a pregação de hoje, a gente está fazendo uma série. Então é uma série de pregações que estão acontecendo em toda a catedral do mundo. Nessa série de pregações, essa é a terceira pregação. Não existe uma sequência, e sim existem temas e tópicos diferentes. A primeira, que foi há 2 semanas atrás, a pastora Kali trouxe uma pregação: Deus sempre deve ser o primeiro. A pregação da semana passada foi o princípio da multiplicação. E na pregação de hoje, nessa série Uma Vida Abençoada, o tema é: rompa o espírito de Mamon. E quem nunca ouviu falar sobre isso, ou quem já ouviu falar, vai reforçar, e quem nunca ouviu falar, eu vou explicar para juntos a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Antes da gente entrar na pregação, gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Pai amado, Jesus misericordioso, Espírito Santo de Deus, graças te damos, ó Pai, na tua presença, Senhor. Obrigado, ó Pai, por ser tão bom conosco. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por fazer esse convite para cada um que aqui está nessa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor, por a gente ter tido força, ânimo, discernimento, sabedoria, vontade de falar o sim para o teu convite para estar aqui na tua casa, Senhor, e escutar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo nos deixe atento a escutar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que caia por terra qualquer ação maligna que queira distorcer, que queira trazer para o nosso entendimento, que queira trazer Satanás destoando o que é da tua palavra. E sim, Pai, que o teu Espírito Santo possa clarificar, palavra a palavra, frase por frase, para poder entrar nos nossos corações, ó Pai. Sim. Aquele que ainda não aceitou o seu nome, Senhor Jesus, que até o final desse culto aceitará, ó Pai. Sim, aquele que já aceitou, Senhor, o teu nome, em nome do Senhor Jesus, se aproximará mais de ti. Sim, é que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto base da palavra de hoje, Carlos, se puder colocar lá em Mateus 6,24, por favor. Vamos ver qual a tradução que vai aparecer e eu vou comentar sobre outras traduções. Ok, a gente está na NVI. A NVI diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então na NVI ele fala sobre dinheiro. Quando a gente vê outras traduções, várias traduções ela tem palavras diferentes nessa palavra dinheiro. Algumas traduções ele traz a palavra riquezas, outras traduções a palavra mamon. Em outras traduções ele traz Deus e a mamon, entre parênteses, as riquezas. Agora, o que significa isso? O que tem a ver mamon? De onde veio essa palavra mamon? Eu não sei se está tendo interferência, se é nesse microfone. Quer que eu tente trocar? Isso. Obrigado, Senhor, por revelar. Então, em vários momentos na Bíblia, o Senhor, Ele instrui a gente o que fazer. Então, que nem foi a primeira série de pregações dessa série Uma Vida Abençoada, que foi o de se aproximar de Deus. Deus em primeiro lugar. Então esse é o direcionamento, é o mandamento, é a instrução principal das nossas vidas. Essa a gente não vai errar nunca. Estou em dúvida do que fazer. O que não vai errar nunca é se aproximar de Deus.
Então, endurance eu tenho que ser mais rápido ou mais devagar? Então, endurance eu tenho que aceitar ou tenho que rejeitar? Que momento tem que falar sim, que momento tem que falar não? Às vezes dá dúvida mesmo, mas se aproximar de Deus nunca é uma dúvida, porque esse é sempre o correto a fazer. Não só muitas vezes o Senhor na Bíblia, Ele nos mostra o que fazer, mas Ele dá alguns indícios e escolhas que a gente poderia fazer por engano. Aqui nesse texto tem uma delas. Tem outros textos que trazem semelhantes. Eu trouxe 2 exemplos. Aquela passagem famosa em Mateus 6,33 que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, de novo, é Deus em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Mas complementa: portanto, não se preocupem com o amanhã. Por que o Senhor falou isso na Bíblia? Não se preocupem com o amanhã. Porque sabia que a gente se preocuparia com o amanhã. Ele complementa: pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o próprio mal. Então aqui o Senhor falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas às vezes você vai querer mudar a rota desse verso, e você vai querer buscar as coisas do mundo primeiro. Mas não façam isso, porque as preocupações que vocês vão ter, elas vão ser solucionadas se aproximando de mim. Em outro versículo, lá em João 14:27, que é um famoso, que diz: Senhor Jesus falando para a gente: deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Poderia ter parado aqui. Essa é a primeira instrução do que fazer, que é o se aproximar de Deus em primeiro lugar. Mas ele complementou dizendo o seguinte: não dou como o mundo dá, porque saberia que a gente tentaria buscar a paz no mundo. Por engano, por erro, por ser humano e se confundir, a gente ia buscar pelo caminho errado. E ele fala: não se perturbe o vosso coração e nem tenham medo, porque o Senhor saberia que a gente se perturbaria o coração e também teria medo. Então o Senhor, em várias partes da Bíblia, Ele fala: faça isso, mas olha, eu te alerto que isso daqui pode acontecer, isso daqui vai acontecer em certo momento das nossas vidas. Agora, por que Ele nos fala isso? É que nem um pai quando chega para um filho e fala o seguinte: tem uma tomada lá, quem tem filho sabe disso, começa a engatinhar, começa a ficar de pé, a primeira coisa que quer fazer é botar o dedo. Aí você pode primeiro falar: não faça isso. Mas você complementa falando: se você fizer isso, você vai botar o dedo lá e você vai tomar um choque. O filho nem sabe o que é um choque, ele só vai saber o dia que ele colocar o dedo, agora ele sabe o que é um choque. Mas a gente explica muitas vezes o que fazer e o porquê não fazer, e o que a gente teria vontade de fazer muitas vezes. Nesse texto específico, Jesus ele descreve claramente que seria possível a gente servir a Mamon. E eu vou falar um pouco mais o que é o servir a Mamon. Então ele fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Então ele dá a entender que em certo momento das nossas vidas a gente poderia querer servir a Mamon. Da mesma forma, ele ainda vai mais longe e ele complementa que é impossível servir os dois ao mesmo tempo. Então ele explica isso com muita clareza. Jesus disse que a gente deve amar e desprezar o outro. Amar a um deles e desprezar o outro. Que não tem meio termo. Não dá para ficar um pouquinho em Deus, um pouquinho em Mamon, ou meio a meio, ou hoje eu estou nesse, hoje eu estou naquele. Mas afinal, o que é Mamon? Para entender um pouco mais o que é Mamon, se a gente pega a tradução original, existe uma Bíblia que hoje em dia com os aplicativos ficou muito fácil. Então, tem aplicativos que ele compara traduções diferentes. Você pode escolher um versículo e ele compara os versículos. Tem aplicativos, que não sei se vocês já ouviram falar, chama Números Strong. O que são os Números Strong? Cada palavra da Bíblia, ela busca o significado original. Ou muitas vezes no hebraico, ou no grego. Então a gente vai ver Números Strong de G alguma coisa, porque a palavra original ela veio do grego. Números Strong H13225 é de uma palavra que veio do hebraico. Quando a gente passa a pegar essa palavra dessa última frase no Números Strong, ele fala que é uma palavra que vem específico do aramaico, que ela também traduzida para o grego, ela é mamonas ou mamona, que significa riquezas, tesouros
e Mamon. Os assírios, eles adotaram um conceito de Deus de riqueza. Esse Deus de riqueza veio lá do Antigo Testamento, quando tinha os vizinhos babilônicos, a história da Babilônia, a famosa história que está descrita na Bíblia sobre a Torre de Babel. No centro dessa história toda tem uma atitude que diz o seguinte, que o homem não precisa de Deus, que eles são autossuficientes. Isso é o espírito de Mamon, é tentando dizer, você não precisa de Deus, você precisa de Mamon. E o que é o Mamon? São as coisas que o mundo nos proporciona. No sentido bíblico, a palavra Mamon é o espírito que reside. Então veja só, o problema não é aquilo, é o espírito que reside naquilo. Então quando a gente olha a palavra Mamon vinculada ao dinheiro, é o espírito que reside no dinheiro, é o espírito que reside nas riquezas, é o espírito que reside em bens, que reside em posses, é qualquer coisa do espírito que reside em algo que não é a Deus. Por isso que nessa passagem fala que é impossível amar o dois. E sim, você ama um e odeia o outro. Mas não odiar aquilo, é o espírito que fica naquilo. E eu vou explicar um pouco mais com clareza sobre isso. As finanças, elas são realmente um assunto importante. Nós, como igreja, a gente tem que trazer temas. A gente traz a Deus, traz a Jesus, traz a palavra da Bíblia e também traz o que Jesus e Deus falou para a gente tomar cuidado. Senão não teria todos os direcionamentos, as instruções, o que nos faz cair, o que nos afasta de Deus. Às vezes a gente ainda não aceitou Jesus e o aceitar é o primeiro passo, mas às vezes a gente já aceitou e o próximo passo é se aproximar mais dele. Por isso que a Bíblia, muitas vezes entre amigos, entre irmãos, a gente esclarece o que fazer e o como fazer. Porque se fosse assim, todos nós estaríamos garantidos e protegidos, e não é isso, porque todos nós estamos sujeitos a errar e tropeçar. Quantas vezes a gente já não viu em pessoas em igreja e tem um escândalo muito grande, alguma coisa que acontece de um irmão, de um amigo, de um pastor, de um evangelista, seja quem for da igreja, que caiu, que tropeçou, que foi por um caminho errado. Agora, se a gente não falar sobre isso, se a gente não entender sobre isso e levar isso a sério, para isso ficar na nossa cabeça e gerar reflexão, a gente pode entrar na armadilha de a gente se perder. Então as finanças é um dos assuntos tão importantes que ele pode ou nos abençoar ou nos destruir. Quantos casamentos, famílias, ministérios e outras tantas coisas a gente vê destruir por causa desse assunto. Às vezes uma vida com Deus, uma vida muito boa com o familiar, basta uma oportunidade, por causa desse assunto específico, ele entra no nosso coração que nem uma faca, uma flecha que corta no meio, e coloca tudo que foi para trás em vão. Então sim, é um assunto que a gente tem que prestar muita atenção nele. Quantas histórias de famílias que estão super unidas até o momento que alguém morre e deixa um dinheiro, seja ele qual for, ou pequeno, médio ou grande, e discute por causa de uma herança, seja ela qual for, o que é justo, o que é injusto. Isso é um espírito de Mamon, porque aí já tem a dor de perder alguém, já tem o seu contrário, a família tem que suportar e ajudar um outro, mas isso acontece. Então às vezes a gente pode ver, mas é um assunto, vai falar sobre isso. Sim, mas é um assunto que se a gente não cuidar pode destruir família. Tem casamentos que destroem por causa de falta de alinhamento disso. E às vezes a gente se afasta de Deus por causa do mesmo assunto. Então a gente deve falar para a gente ficar atento. Na luz da palavra de Deus, a gente tem que trazer para a igreja o como se aproximar de Deus e como se livrar das coisas que nos afastam do Senhor. E é interessante que os problemas se repetem. Não tem coisa muito nova entre as famílias, os problemas não são muito novos entre uns e outros. Em pregações passadas a gente falou que Satanás não é criativo, ele é insistente e persistente, porque é tudo igual. É a ganância, é a traição, é o olhar para o lado,
É a pornografia, são os vícios, são as drogas, são os jogos, e não tem uma lista muito grande se pegar quais são as maiores coisas que destroem as pessoas, as famílias e a humanidade. E por que é a insistência e não a criatividade? Porque a insistência um dia pode pegar a gente num dia não tão bom. Às vezes a gente pode estar blindado, estou bom, estou firme, mas o dia pode acontecer alguma coisa e a hora que os segundos de brecha que Satanás precisa para entrar. Então não dá para a gente como igreja tapar o sol com a peneira e não falar de assunto difícil, que não nos confrontam. Poderia ser até mais fácil chegar aqui e fazer uma pregação coaching para tudo que é bom, mas Deus ele é muito bom. Mas a gente precisa entender, precisa ver as consequências de um pecado, o que isso acontece nas nossas vidas e todos nós incluídos como seres humanos. Então a gente não pode só falar de assunto que não agrada e não trazer algo que traga a reflexão e buscar libertação e transformação. Muitas vezes a gente consegue se livrar de muita coisa se aproximando de Deus. Às vezes tem coisas que são mais difíceis, às vezes tem um processo maior. Eu já vi pessoas se libertarem instantaneamente de alguns vícios, que nem meu caso. Eu aceitei Jesus, parei de fumar, mas não parei, meu filho ainda ficava muito bêbado, eu ainda gostava, ia atrás, e foi um processo, eu entendendo o que me aproximava, o que me afastava. Esse, entre outras coisas, foi um processo que Deus trabalhou na minha vida, assim como várias outras pessoas eu conheço que trabalhou também. E agora, como busca essa libertação? A libertação ela buscando, conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade através da palavra de Deus. Eu hoje aqui eu sou um mísero mensageiro e pecador, mas para trazer uma mensagem, que não é minha, mas é uma mensagem de Deus. E a palavra, antes de trazer para a igreja, ela fala comigo também. Todas as palavras, 100%, eu aprendo, eu reflito, eu me aproximo. Como a gente já falou, a riqueza não é um pecado. É o Espírito que está nela. E a Bíblia nos alerta para a gente não se perder, para a gente não se achar autossuficiente com aquilo tudo. Porque aos olhos humanos a gente pode achar que o dinheiro pode comprar tudo e ter tudo. Então sempre quando perguntar, qual que é a maior coisa que poderia ter olhando nos olhos do ser humano? É o dinheiro, porque o dinheiro vai ter a casa, vai ter o carro, vai ter os sonhos que todo mundo quer ter, uma família, vai ter... Por isso que a Bíblia fala tanto sobre finanças, a gente perder o nosso coração e ela nomeia na mão as finanças como um senhor que nem Deus, que a gente pode idolatrar Mamon. E aí coloca essa armadilha, porque a gente coloca na frente de Deus, porque a gente acha que já está autossuficiente. Existem pesquisas que países muito desenvolvidos, às vezes pessoas não vão buscar o Senhor porque já se sentem que não precisa de mais nada. O país é top, não, está tudo andando bem, tem trabalho, tem saúde, tem sistema de saúde, tem comida. Hoje, a intenção não é falar do dinheiro, mas sim falar da prioridade daquele que deve estar à frente de tudo que é Deus. Esse é um dos exemplos. E que se a gente não tomar cuidado, o dinheiro, as finanças, os bens, o status, o nosso egoísmo, ele pode ser algo que nos afasta. Esse é um cuidado para a gente tomar, que é o principal dessa mensagem de hoje. E nos distrair com a falsa sensação de armadilha de estarmos completos, ou distorce o propósito principal. Eu conheci muita gente que financeiramente era muito bem de vida, ou é muito bem de vida. Mas na hora que você vai conversar com essas pessoas, você pergunta, e aí, como que é ter tudo? Algumas delas me respondem, é interessante, porque muitas vezes a minha sensação é que eu não tenho nada. Sinto um vazio eterno. Alguns queriam chegar, minha meta é atingir X milhões, o que eu já falei que não tem problema nenhum o dinheiro em si, mas desde que isso não seja a prioridade nas nossas vidas. Quando Deus não é prioridade, isso é prioridade, tem gente que atinge, tem gente que não atinge. Quando atinge é pior. Porque agora atingiu e agora? Vai dobrar? Vai triplicar? E fica um vazio eterno. Acho que eu já trouxe aqui exemplos de amigos que o sonho deles era ser expatriado num cargo alto, numa empresa multinacional, num outro país. Demoraram 20 anos para conseguir.
Chegaram nessa posição alguns, e quando você liga e pergunta, e aí, agora tá cheio? Agora piorou. Agora que eu estou mais vazio, porque eu cheguei onde eu queria, passei anos e eu tinha um foco. Cheguei, agora eu continuo vazio. Então essa palavra é para a gente ajustar o propósito das nossas vidas. Não tem problema a gente ter nossos sonhos, as nossas metas, seja ela familiares, ministerial, profissional, financeira, desde que não seja o espírito de mamão buscando essa como primeiro lugar nas nossas vidas. Quando a gente submete a nossa vida ao Senhor, as nossas finanças, elas se multiplicam, mas elas se multiplicam de uma forma orgânica, de uma forma natural. E é interessante que aí a riqueza, ela se dedica a servi-lo, em vez de substituí-lo. O que é o substituir? É falar, agora não preciso mais, orei, Senhor, o dia que o Senhor fizer isso, é a troca. Essa é a troca, Senhor, o dia que você fizer isso, eu faço isso. Isso é uma troca. É o contrário, Senhor, eu vou me entregar 100% para o Senhor, independente se o Senhor vai fazer ou não, que o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor pode não dar o que eu estou pedindo, mas o Senhor vai dar o que eu preciso naquele momento. Algumas dessas pessoas que eu conheci que estavam muito bem sucedidas, algumas com depressão, com dificuldade, com a família, o lar totalmente destruído, algumas chegaram até a falar, eu entregaria tudo de volta. Eu preferia não ter mais nada e voltar a viver uma vida simples que eu tinha, mas ela era da presença de Deus. Hoje a gente louvou um louvor que diz que o meu orgulho me tirou do jardim, falando sobre Adão, que a humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra nem se merece, o amor se ganha, de graça ou recebe. Aí o louvor ele sugere e louva junto, eu quero conhecer Jesus, que é esse que no final das contas completa no 100%. Como a gente rompe o espírito de mamão, agora que a gente entende melhor o que é um pouco o espírito de mamão que pode erroneamente em certos momentos das nossas vidas estar no nosso coração. É a gente começar a perceber se a gente está com medo do dinheiro. O que é o medo de dinheiro? É tudo ao redor da nossa vida gira em torno disso. É quando o dinheiro está controlando as nossas vidas todas. Todas as decisões da nossa vida que a gente toma não é na direção de Deus, não é pela família, é pelo dinheiro. E a gente entra muito fácil nesse erro, muitas das vezes. E aí o medo constante de perder faz todas as decisões da vida girar em torno disso, em vez de colocar as decisões na vida nas mãos de Deus, seja até para mais ou seja para menos, mas nas mãos de Deus, mas não sendo o dinheiro o principal, e sim sendo o Senhor, e a consequência que vier, porque Ele está fazendo o melhor para nós. Às vezes eu conheço algumas pessoas que elas decidiram não ir nem para um trabalho que ganha um pouco menos, mesmo sabendo que aquilo lá aproximaria mais de Deus, que poderia participar mais dos cultos, que poderia um trabalho específico que afasta de Deus. Muitas vezes, quando a gente está com o espírito de mamão dentro de nós, a gente deixa de ganhar uma benção muito grande com medo de botar em risco uma coisa pequenininha. Mas é muito risco, e como que eu vou deixar perder o meu pequenininho, alguma coisinha que eu tenho aqui, colocar isso tudo em jogo? É por isso que Jesus disse, você não pode servir a Deus e a mamão. Quando a gente está na direção de Deus, a gente começa a ouvir a voz de Deus de formas diferentes. Deus, Ele pode usar pessoas, Deus pode usar situações. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu vou conversar com Deus, eu falo, Senhor, eu sou falho e eu vou errar, ponto. O Senhor é perfeito, o Senhor não erra, mas eu vou errar durante a minha vida. Quando a gente faz muito, ou a gente pode errar, a gente busca e faz, e conversa com as pessoas, e tem a nossa família, e tem o trabalho, a gente está sujeito a errar.
E às vezes eu tinha muito medo do tempo. Essa é uma questão que todo crente pergunta: Senhor, qual o tempo certo? E quando eu converso com o Senhor é o seguinte: Senhor, eu vou achar que eu estou correndo. Fecha a porta, se não for da sua vontade. Começa a fechar todas as portas. Manda a pessoa, seja ela qual for, e me mande sinais que eu possa ter o discernimento de escutar a tua voz. Mas como que eu vou escutar a voz de Deus se eu estiver longe dele? Se minha cabeça estiver numa outra coisa, se eu estiver tendenciando já a minha decisão para alguma coisa que eu quero. E eu mesmo falar: Senhor, e se eu estiver muito devagar, me empurra, me mostra. Se eu estiver pensando muito pequenininho, eu nunca vou pensar igual o Senhor, mas me empurra, começa a abrir portas diferentes, portas que eu possa sentir, ver a tua presença, mas não que seja da minha vontade. E mesmo assim a gente pode errar. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, porque mesmo com o nosso erro, a gente volta e percebe, pede perdão, Ele está com os braços abertos sempre. O espírito de Mamon, ele promete tudo, mas ele não dá nada. Ele é um jarro vazio, ele é um pote, uma mina de ouro com um buraco embaixo. Jesus, ele sugere que Mamon tenta tomar o lugar de Deus. Por isso que não dá para ter os dois. Porque um quer tomar o lugar do outro. Mamon quer tomar o lugar de Deus em coisas que só Deus pode nos dar. Por exemplo, segurança. Eu também penso, todo mundo pensa, eu preciso ter dinheiro, isso não tem problema nenhum. De novo, não tem problema ter as nossas ambições, os nossos planos, o nosso trabalho. O problema é se a nossa prioridade está naquilo. Mas às vezes a gente acha que a segurança vai estar naquilo, e não no Senhor. Segurança, identidade, independência, coragem, poder, liberdade, é tudo que o dinheiro, ou muitas vezes, o mundo pode nos enganar mostrando que dá. E aí Mamon pode falar o seguinte: viu? Você pode não ter problema nenhum se você tiver isso daqui. Isso aqui é a resposta do que você precisa. Mas não vai ser o dinheiro, nem bens, nem riquezas que vão estar na eternidade com a gente. Quem vai estar na eternidade com a gente vai ser Deus. E aqui passa tão rápido. A gente olha para trás, passa tudo tão rápido. A gente vê nossos filhos crescendo, bate o olho, vê uma foto antiga, passa tão rápido. A gente mesmo começa a ver a barba branca, o cabelo caindo. Para alguns não, alguns ainda estão jovens, tá? Quando fala, tá nascendo o cabelo branco, eu falo, tudo bem, nascer branco, verde, amarelo, mas o problema está caindo. Se a gente pensar bem, Mamon nada mais é que o sistema do mundo que nos engana, o que faz a gente se distrair. Por isso que é importante, quando a gente vem num culto no final de semana, algumas igrejas sábado, outras domingo. Por isso que é importante o manter. Então todo dia regar aquela florzinha. E não uma vez na semana. Porque senão pode ser muito fácil a gente se perder nisso tudo na semana. É muito fácil logo na segunda, num dia difícil, se eu não tomar cuidado, acontece comigo, que já aconteceu. Tem um dia mais difícil, você já põe em risco tudo o que aconteceu no final de semana. No final de semana você saiu da igreja forte, sentia a presença de Deus. Aí na segunda-feira, a primeira coisa ruim que acontece, o foco 100% já sai de Deus e já vira aquela tribulação, e você já não sabe mais como resolver, e você já esqueceu de tudo, e o segundo dia você já não fez mais uma oração, na quarta-feira você nem sabe mais o que é a Bíblia, na quinta-feira você já esqueceu quem que é Deus, já está procurando emprego em outro lugar, e já fala, não, agora eu vou mudar de tudo aqui. Aí vai chegar no final de semana seguinte, colocar os pés à cruz e falar, perdoe Senhor. Ele vai perdoar, Ele vai nos ouvir, Ele está de braços abertos sempre. Mas como a gente faz para se proteger, para ter uma vida abençoada, que é a propósito dessa série? É se aproximar de Deus hoje, amanhã, depois de amanhã, de manhã, entregar para o Senhor nosso primeiro momento, fazer jejum, oração, estar com os irmãos, estar com os amigos. Vocês não sabem o quanto que enriquece a vida, muitas vezes, a gente se doar para os outros. Porque a gente acha que é só a gente que tem problema, aí você vai ver um amigo do teu lado, um irmão está com um problema 1000 vezes maior do que o teu.
não querendo reduzir o problema de cada um, mas a gente fica até com vergonha, às vezes fala assim: Senhor, me perdoa, eu não estou sendo grato, olha o que a pessoa está passando, então me usa para ajudar ela. E aí você vai lá e faz uma visita para essa pessoa, e às vezes é você que precisa de oração, mas você vai falar: não, mas eu sei que não é meu, eu sei que eu sou um mensageiro que traga uma mensagem que é muito maior do que a minha, do que eu. Então é sobre Deus, e aí você vai até lá e faz uma oração com essa pessoa que está passando uma necessidade, e você se aproxima de Deus e coloca Deus no primeiro lugar, fala: Deus, me usa para essa família, e você traz uma palavra, traz uma esperança, e pode ser de várias formas diferentes, e aquilo enche a gente de uma forma que Mamon não enche, porque não é mais vazio, porque é algo de Deus. Então o espírito de Mamon, ele está em oposição direta ao espírito de Deus. Dinheiro e Mamon não são sinônimos, não é a mesma coisa. O dinheiro não é essencialmente ruim. Em 1 Timóteo tem um versículo que às vezes é mal interpretado, que diz: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que a raiz de todo mal é o dinheiro, ela diz que é o amor, ou a adoração, ou o espírito de Mamon ao dinheiro, porque ele sabe que é um mal, que é uma armadilha fácil da gente cair. E é tão distoante o que propõe o espírito de Mamon e o espírito de Deus, que o espírito de Mamon diz: vamos tomar de alguém, vamos tomar vantagem financeira. O espírito de Deus diz: devemos dar algo para alguém. Mamon é egoísta, Deus é generoso. A gente olha as redes sociais hoje em dia, se a gente não tomar cuidado, a gente fala: não tenho nada, eu sou um miserável, o que eu tenho? Olha quanta coisa que as pessoas postam, e às vezes as pessoas postam que está legal mesmo, não vão ficar postando tudo que está ruim, mas a gente fica frustrado e olha aquilo que está melhor, e você vai ver a vida da pessoa tem outros problemas muito maiores, mas o que está vindo é aquilo, e a gente distorce com o espírito de Mamon, fala: putz, mas minha vida não está boa. Mas o que é a vida boa? O que é uma vida plena? E pela série de pregações, o que é uma vida abençoada? E não é só as pessoas do mundo que estão suscetíveis a esse engano. Mamon também pode seduzir os cristãos. Mamon pode distorcer a nossa cabeça falando: se eu tivesse mais, eu poderia começar a ajudar as pessoas. Jesus nunca disse que a resposta era ter mais dinheiro. Dinheiro não é a resposta para problema, mas Deus é. Como romper o espírito de Mamon? Ponto número 2: priorizar as verdadeiras riquezas. Quais são as verdadeiras riquezas das nossas vidas? Lá em Lucas diz o seguinte: eu vos recomendo das riquezas da origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Que é importante: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque um há de aborrecer e o outro de amar. E aí volta para a primeira passagem que a gente falou. Então Jesus chama as riquezas de injustas, mas ele não estava chamando o dinheiro de injusto, e sim o espírito que pode se apoderar do dinheiro injusto. Essa passagem, ela ainda nos diz outras coisas. Ela nos diz qual que é a prioridade. Ela nos diz o que é eterno nas nossas vidas, já que o ponto 2 é priorizar as verdadeiras riquezas. E o que é eterno nas nossas vidas é o que, quando perguntaram a Jesus: Jesus, quais são os maiores dos mandamentos todos, dos 10 entregados a Moisés, ou dos centenas entregados no Antigo Testamento? E ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas são as verdadeiras riquezas de prioridade. Deus sobre todas as coisas, e outra, o próximo como a ti mesmo.
Quantas vezes a gente nem sabe que tem alguém sentado do nosso lado que está sofrendo tanto, que está com tanta dor, e às vezes a gente já até passou por aquela dor igualzinha, e Deus quer usar a gente de uma forma sobrenatural para mostrar o nosso testemunho, para dar uma esperança para essa pessoa. Mas a gente está tão perdido nos nossos problemas, ou o que a gente precisa fazer, que a gente não consegue escutar e não consegue perceber isso. Então, como que a gente consegue ficar mais sensível, priorizando ao Senhor, priorizando as pessoas e enxergar cada um, não aquela pessoa é mais fácil, aquele é mais difícil, aquele lá, ele é complicado, e sim, todos são almas, todos são filhos de Deus, todos têm suas feridas, que a gente às vezes vai saber, às vezes a gente nunca vai saber, até do nosso cônjuge, algumas a gente vai saber, outras não, mas como a gente pode, como instrumento de Deus, olhar cada um e falar assim: Senhor, não me deixa ver defeito e qualidade, e sim, Senhor, me deixa ver a tua imagem e semelhança que o Senhor tem em cada pessoa, ou como usar o meu testemunho, seja ele qual for, para poder edificar a vida de cada uma dessas pessoas, mas que eu não fique perdido nos meus próprios problemas e nas minhas próprias murmurações, que eu fique numa tempestade interna, que eu não possa nem escutar a tua voz para poder ser usado pelo Senhor. E quando a gente é usado por Deus, Ele trabalha no completo, sempre trabalha no completo, porque edifica nós mesmos e edifica aquela outra pessoa, e alegra o coração de Deus. Deus, Ele pode fazer tudo sozinho. Deus, Ele pode arrancar qualquer depressão do nosso coração, Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, mas como Ele gosta de usar a gente o tempo todo. Senão na Bíblia não teriam tantos homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus com uma missão específica. Por quê? Porque Ele gosta de usar nós. Porque usando nós a gente se edifica, usando nós a gente aceita, usando nós a gente se aproxima. E a gente começa a entender qual que é o poder e o tamanho de Deus, começa a entender um pouquinho mais. E aí edifica aquele que Ele usou e aquele que recebeu. E transborda de uma forma completa, porque agora os dois vão continuar testemunhando aquilo e vão trazer esperança para outras pessoas. Quantas e quantas vezes eu não vi pessoas dando testemunhos e ter alguém que está passando exatamente pela mesma coisa e fala: eu já estava perdendo a esperança e agora com o teu testemunho me deu força. Basta uma palavra. A palavra de Deus, ela é viva. Deus, Ele nos usa de uma forma sobrenatural. Não precisa ser um pastor, um conhecedor 100% da palavra, basta testemunhar o que Deus tem feito. Esse é o primeiro começo. Esse é o começo. Lá em Mateus fala: não ajunteis tesouros para vós mesmos na terra, onde as traças e bolor destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Antes ajuntai os tesouros do céu, onde nem a traça nem o bolor destroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Por onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde vai estar o nosso coração? Em algo que qualquer um pode destruir? Porque o ser humano, ele pode nos decepcionar. Várias pessoas podem nos decepcionar, não só pessoas que estão não tão próximas, pode ser pessoas próximas a nós, familiares podem nos decepcionar, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Quando a Bíblia fala de ser fiel no pouco, antes de receber muito, se você tem pouco, você é um candidato perfeito para receber as bênçãos, porque é ali que a gente consegue começar a mostrar. Porque a hora que a gente tem muito, historicamente, biblicamente, começa a ficar mais difícil, a gente não presta atenção. E o que isso significa? Ele sabe que quem é injusto no pouco, também será injusto com muito. A gente está preparado para receber um muito, seja ele qual for? Ou às vezes a gente trapaceia com pouco. O que é trapacear no pouco? Não é ir num banco e roubar um banco, mas é aquela mentirinha para ganhar um pouquinho mais, para ter uma vantagem pequenininha ali. É um coração duro para ajudar alguém. Eu vou ajudar, mas vai sair da minha conta aqui. Eu poderia fazer isso daqui, seja o nosso tempo, seja o nosso recurso. É aquele relatório de despesa que a gente adiciona um pouquinho a mais para ter uma vantagem a mais. É aquela conta que veio errado, que a gente viu que veio errado, mas para tomar uma vantagem, porque não colocaram café, a gente vai querer não vou falar, isso aqui, ganhei aqui um cafezinho. Quanto a gente está sendo fiel ao Senhor? Lucas 16 fala: se não fostes fiéis às riquezas injustas, quem vos confiará a verdade?
E se não fosses fiéis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? E vem a pergunta novamente: como poder romper com o espírito de Mamon? Porque essa pregação é o tempo todo falando como se aproximar de Deus e como se afastar daquilo. Mas para se afastar de alguma coisa, às vezes a gente precisa enxergar que está perto daquela coisa. A gente lidou com muitos jovens em comunidade quando a gente morava no Brasil. E muitas das vezes, eles não conseguiam enxergar que estavam indo para uma vida errada. Que nem eu não me enxergava quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu tinha uma família que tinha tudo, mas eu sentia um vazio imenso muitas das vezes. E eu estava indo para um precipício, mas eu não a concordava. Eu não sabia que aquilo era um precipício. Eu andava todas as beiradas possíveis e me jogava dessas beiradas porque eu não sabia o que era uma beirada. Até começar a enxergar, até começar a entender. Até começar com o Espírito Santo de Deus, que nos convence de todo pecado, que nos direciona, que nos mostra o caminho. Até começar a falar: Diego, esse passo que você está dando, você não está enxergando agora, mas ele vai te levar para um abismo gigantesco. Sai fora desse passo, nem chega perto dele. Mas é um passinho tão pequenininho. Judas deu um passinho bem pequenininho, primeiro de ganância, um passinho pequenininho roubando a bolsa, um passinho pequenininho até que vendeu Jesus por algumas moedas. Então aonde chega um passinho pequenininho? Mas a gente só consegue enxergar, a gente fala: mas é óbvio que como cristão a gente sabe que tem que se aproximar de Deus. Mas a gente está enxergando o outro lado, o que não está nos aproximando de Deus? Porque muitas vezes, em vez de ter a pergunta o que eu posso ou o que eu não posso, e aonde está na Bíblia, é a gente responder muito internamente para a gente: o que me aproxima, o que me afasta? Quais são as riquezas que eu estou priorizando? Isso que eu tenho feito, tem me aproximado ou me afastado? Não precisa responder para o marido, para a esposa, para o pastor, internamente, com muita sinceridade. A gente sabe a resposta, o que nos aproxima e o que nos afasta. E se a gente tiver em dúvida ainda, então a gente tem que se aproximar mais de Deus, para Deus poder falar com a gente. E se a gente não tem certeza, a gente ainda não está dando espaço para o Espírito Santo para poder esclarecer o nosso coração aqui. Ponto 3, experimentar uma transformação completa. Assim como o espírito de Mamon pode impedir de viver uma vida abençoada, o mesmo acontecerá com o espírito de pobreza e espírito de orgulho. O que é espírito de pobreza e espírito de orgulho? Espírito de pobreza não tem nada a ver com como pensar e fazer com as minhas finanças, não tem nada a ver com situação social, não tem nada a ver com o quanto eu tenho guardado no banco. Tem a ver com eu me envergonhar com as bênçãos que Deus me dá. Você pode perguntar: como assim? O diabo ele pode querer que você se envergonhe e distorça a bênção que Deus te dá. As obras do espírito de pobreza, ela pode atingir tanto o pobre quanto ela pode atingir o rico. Por isso ela não tem condição social, e sim ela tem um oposto de gratidão. É um sentimento de vergonha e culpa por ser abençoado por Deus. Eu vou explicar um pouco mais também. Tem alguma coisa que Deus poderia fazer na sua vida que você deveria se envergonhar? Não. Nada que Deus vai fazer na minha vida eu teria motivo de me envergonhar. Mas cair nessa armadilha é a gente minimizar o poder de Deus. É a gente falar: foi só uma coisinha. Foi sorte. Não é nada. Mas olha o que Deus fez. Deus fez um milagre. Deus abriu uma porta. Essa igreja aqui, Deus abriu uma porta. Chegou uma pessoa e falou assim: eu recebi uma profecia que viriam pessoas de fora para fazer cultos em outro idioma. Usa a minha estrutura. E é um espírito de pobreza ser eu minimizar e falar: nossa, foi uma sorte muito grande, mas não foi tão grande assim. A gente poderia pagar um lugar se for. Entendeu onde eu estou chegando no espírito de pobreza? A gente minimizar a bênção que Deus nos dá. E o contrário do espírito de pobreza é o de orgulho, que ele tem a mesma armadilha. Qual que é o de orgulho? Você ganhou isso porque você trabalhou duro, porque você é inteligente, e eu tenho um talento muito bom,
e eu me orgulho de tudo, eu sou o melhor de todos, o mérito é meu, não preciso de nada, nem do coaching, mentoring, de nada de ninguém, porque eu sou bom mesmo. Olha que bênção linda que você recebeu, e às vezes a gente até crente pode se falar, mas é que nisso eu sou bom. Tem outras coisas que realmente Deus abriu as portas porque eu sou ruim, mas nesse eu sou tão bom, que eu acho que eu consegui sozinho isso aqui. Esse é um espírito de orgulho que é o contrário. E esses espíritos, mesmo trabalhando de lados opostos, ele tem uma raiz comum que é focar nas coisas ao invés de focar em Deus. E de novo vem o espírito de Mamon que nos afasta da compreensão do que é de Deus. O espírito do orgulho fala, a riqueza vem do trabalho duro. O espírito de pobreza fala, a riqueza vem do diabo. O espírito de orgulho diz, você deveria se orgulhar do que tem. O espírito de pobreza diz, você deveria se envergonhar do que você tem. Ambos são uma armadilha, porque ambos não glorificam o nome do Senhor e não colocam o Senhor em primeiro lugar. Alguns exemplos na vida real, quando alguém pode elogiar alguma coisa que você tem, o espírito de orgulho fala, isso aqui é importado, isso aqui eu paguei, você não consegue nem imaginar o quanto eu paguei, vai ver que você nem dá conta com esse tanto. Como o espírito de pobreza pode falar, isso aqui não é nada, isso aqui eu acho até uma porcaria que nem funciona direito mesmo. Então o espírito de orgulho tenta fazer as pessoas pensarem que a gente pagou mais do que realmente a gente pagou, e o espírito de pobreza é o contrário, que a gente pagou menos. Ou às vezes a gente pode falar assim, não posso nem deixar pensar, porque senão vão pensar que eu não sou uma pessoa espiritual, eu não sou uma pessoa de Deus. Entendeu a armadilha que pode ter se a gente não valorizar uma bênção e ser grato com a bênção que o Senhor nos dá? Se você foi abençoado por Deus porque fez as coisas do jeito dele, para de se sentir culpado com isso. Apenas diga que é dádiva e bondade do Senhor. Não tem vergonha no coração de falar que Deus pode abençoar as pessoas, seja a forma que for. Um exemplo, conseguiu um trabalho top. O espírito de orgulho ele vai falar, cara, eu consegui porque eu estudei, eu fiz faculdade, MBA, tenho histórico, eu trabalhei 20 anos nesse tipo de empresa. Não, tudo bem, Deus pode ter ajudado, mas estava eu de madrugada estudando para fazer entrevista, fazendo as coisas, eu tenho meu mérito eu fiz um monte de coisa boa. Aí o espírito de pobreza ele vai falar, cara, você achou um trabalho top? Pode até ser, mas nem é tão top assim, vai. Tem uns que são muito melhores, tem gente que ganha muito melhor do que eu, tem benefícios muito melhores do que eu. Na verdade, acho que foi até sorte que eu passei, porque eu não estava nem tão preparado. Acho que não tinha ninguém tão bom concorrendo também. Agora, qual seria o correto como gratidão a gente falar? Esse foi um presente dado pelo Senhor de uma porta abençoada para Ele, que Ele abriu na minha vida um propósito que eu fiz entregando 100% da minha vida para Ele, sem eu ter nada. Quer saber mais desse testemunho de outros que eu tenho, que Deus tem feito na minha vida? São fantásticos. Essa é uma forma para a gente valorizar o que Deus tem feito nas nossas vidas, nem para um lado nem para o outro, mas sim pensando no Senhor. Como romper o espírito de Mamon, o quarto e último, ter um coração aprovado. O que é um coração aprovado? Como que a gente vai melhorar se a gente não tiver a situação para melhorar? Então às vezes a gente quer que fala, tem até um filme que acho que tem essa frase, Senhor, eu quero ter paciência, como instalou o dedo e dá paciência? Não, Deus vai colocar várias situações na minha vida para praticar, e aí eu vou ficar bravo em todas as vezes, falo, Senhor, eu estou pedindo paciência, sim, mas como você vai treinar e mostrar que você é paciente se você não tiver a situação? Então o Senhor Ele quer nos tratar, Ele quer nos ajudar, Ele quer mostrar, Ele quer ver a gente desenvolver, mesmo a gente não conseguindo, não tendo confiança, mas colocando nos pés dele. Senhor, eu não sou capaz, eu não estou conseguindo, Espírito Santo me ajuda, eu estou longe de conseguir, mas eu sei que é só com o Senhor que eu vou conseguir. E aí Deus usa as coisas para testar o nosso coração, e quando testa o nosso coração, a gente revela o que tem dentro dele, porque a gente transborda daquilo que a gente está se enchendo. Agora, o que a gente está se enchendo toda vez para poder transbordar, não só na vida nossa, mas nos nossos familiares e das pessoas ao nosso redor? Deus não usa muitas vezes as nossas coisas, às vezes usa as coisas de outras pessoas para testar nosso coração também.
A maneira como a gente reage à bênção dos outros, às vezes diz muito da condição do nosso próprio coração. A gente tem celebrado junto e falado, Deus é maravilhoso. Ou vem aquela sensação de orgulho ou de pobreza falando, ele teve uma sorte, não é possível. Não, alguma coisa aconteceu. Não é por acaso que o 10º mandamento no Antigo Testamento, ele fala não cobiçar as posses de outras pessoas. E a palavra cobiçar na Bíblia é interessante do que a gente está vendo nessa pregação sobre o espírito de Mamon, onde está o nosso coração. Porque a palavra cobiçar na Bíblia, não sou especialista nem de hebraico nem de grego, mas ela vem epitúmio, seria assim que pronuncia. Mas ela significa colocar o coração em algo. Isso é o não cobiçar, é não colocar o coração em algo. Porque às vezes o cobiçar o irmão aparece com, vamos supor, um carro novo. Aí não é que você, o que é o cobiçar, o colocar o coração em algo? Às vezes não é nem que você quer um igual, você quer aquele. E melhor ainda se o irmão nem tivesse aquele fosse seu. Então isso é o cobiçar que a Bíblia fala, é colocar algo no seu coração. Isso é um problema, porque a gente não deve fixar o nosso coração para nada e para ninguém, sim Deus. Mas são coisas que a Bíblia ela vai falando e vai nos alertando, falando, viu, aqui é um buraco, olha, isso aqui é um buraco, olha, isso aqui te afasta, isso aqui você vai cair, isso aqui para você voltar desse precipício depois dá, sempre dá, mas ele vai ser um caminho tortuoso. Então se aproxima de Deus, Deus é esse caminho aqui, esse caminho, mas e esse caminho? Não, esse é buraco, esse aí nem vai, não dá nem mais um passo para dentro dele. Então a Bíblia ela nos ensina de uma forma tão didática o que é aproximar, o que é se afastar muitas das vezes. Deus não importa se a gente tem coisa, Ele importa se as coisas nos têm. Aí como a gente pode saber onde está o nosso coração? A primeira pergunta, eu estou buscando Deus ou pessoas para atender as minhas necessidades? Eu estou ficando chateado ou ofendido com as pessoas quando elas não me ajudam da maneira que eu gostaria que me ajudassem? Estou colocando minhas expectativas nas pessoas ou no Senhor? Eu culpo todo mundo pelas minhas circunstâncias? Todos esses sinais é quando a gente está olhando para o homem e não para Deus. E aí quando as pessoas confiam nos homens em vez de Deus para suprir as necessidades, o que acontece? Ficam desapontadas, ficam amarguradas, decepcionadas. E eu conheço várias, inúmeras e muitas que depois que isso aconteceu fez o quê? Ainda se afastou de Deus. Tive um problema na igreja, então agora vou me afastar de Deus, da igreja, de tudo. Tive um problema com um irmão, agora também não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia porque eu tive um problema com alguém. Então é misturar as coisas, qual que é o motivo, qual que é o propósito, o que é o principal. Então é vital para a nossa saúde espiritual e eficácia no reino que isso tudo seja substituído por um coração agradecido, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Queria já chamar o grupo de louvor aqui, já estou chegando no final da ministração de hoje. A gente viu hoje então que devemos